rezar para mim, eu assustei. Porque normalmente quando as pessoas nos chamam por algum apelido, alguma coisa, quando falam o nome de verdade, alguma coisa séria tem. Tem ou não tem? Quando o Giliard foi rezar, vamos rezar para o Marquinhos, a hora que ele foi rezar, ele falou assim: Senhor, eu quero pedir pelo Marcos. Eu falei: Jesus Cristo. E falou o nome, o primeiro nome assim, aí é puxado que vem dentro. Mas, para mim, a alegria é poder estar aqui. Sou casado, Patrícia, não pôde estar aqui, também faz parte do grupo de oração que eu participo lá, estou acompanhando o nome dele, vocês vão adivinhar muito fácil, quer ver só? O que é isso aqui? Hã? Se tivesse 3, 4 aqui, seria o quê? Ele é o? Não. Aqui é chave, lá é o? Não, se aqui é as chaves, lá é? O carro. Ah, o Kiko. É o Kiko, viu? Tem gente que já aprendeu. Reginaldo, né, mas carinhosamente chamado por Kiko lá. Se você chegar lá e perguntar do Reginaldo, ninguém conhece. Perguntou do Kiko, aí. Nós fazemos parte do grupo de oração Jovem Caminhando com Cristo, aos sábados, às 20 horas, na igreja Nossa Senhora do Rosário. E eu também faço parte do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida. Giliard teve a alegria já de poder estar lá conosco um dia. Vocês estão convidados às terças-feiras na igreja Nossa Senhora Aparecida. Pode ir mesmo, lá tem lugar. E é com muita alegria que eu vou partilhar junto com vocês da palavra de Deus. Foi para isso que nós viemos aqui, sim ou não? Sim. Foi para ouvir, não só ouvir, mas apossar-se da palavra, sim ou não? Sim. Você está prestando atenção no que você está falando? Prestou atenção? Sim. Você está disposto a tomar posse da palavra? Sim? Sim. E não importa o que nós vamos ler? Não. Tem certeza? Sim. Olha lá, hein? Não vale mudar de ideia depois, hein? Mas é esta palavra poderosa da qual Giliard falava no começo, desse nosso Deus que é poderoso, e é mesmo. Ele toca e transforma. Ele fala e faz. Ele estende a mão e não há quem possa tirar. É sobre esse Deus poderoso que nós vamos falar nessa noite. O tema que nós vamos estar abordando, o tema da nossa pregação é: o meu Deus é o Deus do impossível. Olha a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Meu Deus é o Deus do impossível. Você tem certeza? Meu Deus do impossível. Tem? Tem certeza do que você acabou de falar? Que o seu Deus é o Deus do impossível? Sim. Não vai arrepender depois, hein? Vocês já estão com duas coisas para se pensar depois. Primeiro é tomar posse da palavra e não vale se arrepender depois, que você está falando que o seu Deus é o Deus do impossível, hein? Quem aqui é católico? Opa, beleza. Você sabia que 45% do povo brasileiro se diz ser católico? Sabia ou não? E cadê esses 45% nas igrejas católicas? 10% está aqui. No Brasil, são mais de 250 milhões de pessoas. 45% se diz ser católica. Vamos tomar por base a cidade de vocês, eu posso dizer na minha. A minha cidade tem muita gente, 30 mil. É bastante, né? Se nós contarmos as duas paróquias, todas as missas dos fins de semana, deve dar em torno aí de 5 mil pessoas na missa. Para 30 mil, falta bastante ainda, né? Aqui em Tambaú tem quantas, sem ser vocês, tem mais quantos lá fora? Brincadeirinha. Eu sei que tem quantos mil habitantes tem? 20 quanto? 22.900. Hoje não tem 902. Se contar as missas todas do fim de semana, as pessoas que participam dá em torno de quantos mais ou menos? 4 mil? É, mas deve ser por aí, ou tem mais, ou não? Hã? Por aí. E o resto? Porque os outros 55% do povo brasileiro que não se manifestou em ser católico, está dividido entre evangélicos, entre muçulmanos, judeus e um monte de outras denominações. Mas cadê esses 45% que se diz ser católico? Dizem ser católico, mas nem sempre é. Assim como nós também. Somos católicos ou não somos? Somos. Até debaixo d'água ou não? Sim. Até no fogo? Sim.
já nem está falando mais nada. Já ficou para trás, já perdeu. Até no meio da dificuldade? Sim. Até quando não tem nada mais para dar certo? Sim. É mesmo? Então Palmeiras está feio. Não é o Palmeiras não, viu? É Palmeiras, cidade nossa, está feio. Porque todos aqueles que se dizem ser católicos nesse país, boa parte não é perseverante ao Senhor. A dificuldade aperta, some. Ou some porque a dificuldade apertou, ou some porque Deus fez algo maravilhoso. Porque aí foi lá, rezou, fez novena, foi na missa, pediu, recebeu. Oh, obrigado, Senhor, já que usou forte de novo, ele vai embora. Aí a hora que acaba a graça, a hora que acaba a bênção, a hora que as coisas estão dando tudo errado, volta de novo. E aí pede, aí Deus é misericordioso, ele vai lá, realiza e a pessoa some de novo. Mas seria muito fácil para Deus resolver todos os problemas nossos. Se você pegar o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é qual? Capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: a terra estava uniforme. Em outras traduções da Bíblia vai dizer: a terra encontrava-se num caos, bagunça, desordem. O Espírito pairava sobre as águas, mas a terra estava numa desordem. Mas o Espírito pairava sobre as águas. E todos os capítulos, versículos, o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, começa dizendo assim: e Deus disse, e quando Deus falava, faça-se, o Espírito que pairava sobre as águas colocava em ordem aquilo que estava em desordem. Olha só que poder é esse de trazer a ordem apenas com a palavra aquilo que está em desordem. Quem pode fazer um negócio desse sem ser Deus? Quem? Ninguém. Se nós pegarmos a vida de Moisés, tem algo muito interessante da vida de Moisés que eu fico assim, imaginando se fosse comigo, o que eu faria? O Senhor falou para Moisés: vai lá no Egito, tira o meu povo e leva eles para uma terra que eu vou te dar. Caminharam durante 40 anos. Chegou um certo lugar em que eles estavam nem caminhando mais, eles já estavam correndo, porque o exército faraó estava batendo atrás deles. Estava correndo atrás deles, porque queriam pegar eles e não queriam levar eles de volta não. A ideia do faraó era matar todos eles lá, não precisava nem levar de volta não, mas era que matasse eles lá. E eles correndo desses exércitos do faraó. Quando eles chegaram assim no lugar de frente com o mar. Quem aqui sabe nadar? Eu sei. Nossa, quanta gente ia morrer. Você já pensou lá? Tinha escola de natação naquela época? Não dava. Tinha curso online lá de aprenda natação em 5 horas? Tinha? Não dava. Tinha algum barco lá rapidinho assim para fazer? Não. Tinha algum engenheiro lá? Não tinha. E o povo então chegou em Moisés e falou: Moisés, agora lá ficou mesmo. Agora nós vamos morrer de verdade. Você tirou nós de lá para vir morrer aqui, Moisés. E aí Moisés mais uma vez foi lá e começou a falar com Deus. Falou assim: Senhor, olha a rascada que o Senhor me pôs. Olha a fria que o Senhor foi me pôr. O que é que eu vou fazer com esse povo aqui agora de frente com esse mar? O que Deus falou para Moisés? Pega a vara que tu carregas, estende ela contra o mar e fere. Moisés pegou, foi lá e fez o quê? Na onde? E o mar? O que você faria vendo uma cena dessa? Desmaiava, eu acho que eu também. Você já parou para perceber que poder é esse para abrir o mar? Não estão falando de um córrego qualquer não. Não estão falando aí de um rio Pardo que passa por perto da nossa região, não, que tem aí quantos? 500 metros de largura, não. Nós estamos falando de um mar. Não estamos falando de um lugar aí que tem 2, 3 metros de fundura só, não. Nós estamos falando de algo que tem quilômetros de altura, de pura água. E aquelas águas se dividiram a ponto deles poderem passar a pé enxuto. Mas não parou por aí. Porque o mesmo Deus que abriu o mar falou assim para Moisés: você pega o povo e passa. Porque eu, da minha
parte, olha só, Deus falando, eu da minha parte, eu vou endurecer o coração daqueles egípcios, vou fazer com que eles tenham coragem de entrar dentro dessa vala aberta para ir atrás de vocês, e quando eles estiverem lá no meio, eu vou fechar as águas sobre eles. Olha só, não é só um poder com a natureza de abrir o mar, mas é um poder de endurecer também o coração. E aqui eu quero que você pense comigo, se Deus pode endurecer o coração, Ele não pode amolecê-lo também? Pode ou não pode? Pode. E o coração que está duro hoje é o teu ou é de alguém em casa? E aí? Se Deus pode endurecer, Ele pode também amolecer o coração. Mas não é só isso. Esse Deus poderoso que abriu o mar e que fez um povo, era em torno de 130 mil pessoas, passarem a pé enxuto, fez com que cavalos, carros e cavaleiros fossem naufragados, fossem submergidos por aquelas águas. Não parou por aí. É o mesmo Senhor que lá no profeta Elias, quando o profeta se colocou diante dos profetas de Baal, e aí falaram assim, vamos ver qual Deus é verdadeiro. Os profetas de Baal falavam que era o Deus deles, e Elias falava, não, é o Senhor de Israel, Ele é o Deus verdadeiro. Então vamos fazer um desafio. E aí Elias topou o desafio deles. Que desafio que era esse? Colocaram umas oferendas sobre um altar, e aí a condição era de que os profetas de Baal ou Elias, que clamasse ao seu Deus e que o fogo descesse sobre aquele altar, sobre aquelas oferendas, era o Deus verdadeiro. E aí Elias falou assim, pode começar vocês, pode rezar, vai lá. E aí começou aquele monte de gente, começava a rezar, e Elias sentado ali na pedra, ali, com o braço cruzado ali, e a manhã foi passando, e Elias lá. Daí a pouco Elias levantou e falou assim, ó gente, vamos, reza mais alto um pouquinho, que o Deus de vocês deve estar descansando, deve estar dormindo. Começa a gritar mais, e aquele povo começou a gritar, e passaram o dia inteiro lá gritando. E as carnes lá, e o fogo? Nada. Aí desistiram. Chegaram e falaram assim, vai Elias, agora é a tua vez, porque nós cansamos. Vai lá ver o que você faz lá. Vamos ver se o teu Deus é um melhor que o nosso. Elias olhou aquelas ofertas e falou assim, mas está muito fácil para Deus isso daqui. Você, vamos fazer um buraco em volta. Fizeram um buraco fundo em volta. Elias falou assim, mas vai ficar muito fácil, enche d'água. E encheu tudo aquilo de água. Aí Elias falou assim, agora de todo jeito. Elias apenas levantou a mão e falou, Senhor, para que se conheça sobre a face da terra de que Tu és o Deus verdadeiro. Elias nem acabou de falar aquilo. O fogo do céu desceu e queimou toda aquela oferenda que estava ali, secando toda aquela água que estava ali. Olha que Deus poderoso é esse, que tem tanto poder assim. Mas não é só disso. Se você pegar a história de Abraão, um homem já de idade avançada, com uma esposa de idade avançada, que era estéril, pode dar a ele uma geração duradoura. Eu e você somos frutos da geração de Abraão. Eu e você. Que Deus poderoso é esse? E não só no Antigo Testamento, se nós pegarmos o Novo Testamento, por onde Jesus passava, a primeira coisa que ele fazia era perdoar os pecados. Mas ele dava uma demonstração, ele deixava um sinal para que as pessoas vissem de que ele é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Quantos cegos Jesus curou? Muitos. De uma só vez foi 10. Quantos leprosos Jesus curou? Quantos coxos Jesus fez andar? Quantos surdos Jesus fez ouvir? Quantos mudos Jesus fez falar? Quantos mortos Jesus ressuscitou? Que poder é esse? Que poder é esse? Porque nós não estamos falando de algo que é palpável. Nós não estamos falando de algo que se pode pegar. No mundo e na cultura que nós vivemos hoje, se não se pode ver nem pegar, dificilmente a gente acredita. Bate em nós logo um sentimento de Tomé. Se eu não ver, não acredito. Ah, se eu não tocar, não acredito. Ah, vai lá no grupo de oração lá, que lá a graça de Deus acontece. A pessoa vem, quer ver com esses olhos aqui, mas não vai ver não. Às vezes quer ficar olhando, fica vendo, fica percebendo as coisas,
e não percebe que a graça pode acontecer